Você está andando no seu orquidário, procurando raízes, procurando brotos, procurando florações novas, e de repente, ao invés de você se deparar com coisas boas, você encontra uma planta que está com essa coloração, que está com esse problema que eu estou mostrando aqui para vocês. O que é isso? Como tratar, como resolver? É o tema desse vídeo. Eu sou Fernando Chusca, especialista no cultivo de orquídeas, e vocês estão no canal Orquifanáticos, o seu canal de orquídeas aqui no YouTube. Primeira coisa então que eu quero pedir para vocês, deixem o like, porque é muito importante que esse vídeo alcance mais pessoas e consequentemente possa ajudar a mais pessoas a terem sucesso no cultivo aí das suas orquídeas, tá bom? Outra coisa que eu queria falar para vocês é com relação à venda das camisetas. Eu ainda tenho algumas camisetas no modelo M, G e GG, tá? Se vocês quiserem entrar em contato, meu telefone é 42 988 31 27 75. Esse é o nosso uniforme de todo orquidófilo, né? Vocês precisam ter aí para vocês poderem ir nas exposições, para poder usar no dia a dia, né, para mostrar para os amigos que você é realmente um orquidófilo e um orquidófilo fanático por orquídeas, tá certo? Vamos então para o tema, até porque já está noitezinha. Eu tive que fazer tô fazendo essa aula assim meio de supetão, porque eu acabei de encontrar esse problema lá no meu orquidário. Então estava andando lá no meu orquidário e me deparei com duas plantas afetadas por fungos. Essa doença aí, podridão parda, é uma doença muito agressiva, gente. Ela é muito agressiva mesmo. Ela toma toda a planta em questão de poucas horas. Do dia para a noite, ela toma toda a planta, pode atacar uma coleção inteira, várias plantas do seu orquidário, e você perder aí um bom dinheiro, né, com essa praga, com essa doença. Eu vou estar ensinando para vocês então como que vocês devem resolver esse problema. Então a primeira coisa, espaçamento entre as plantas. Manter um espaçamento bom entre as plantas, manter uma boa ventilação e uma boa aeração, um bom arejamento no seu orquidário. Agora, inverno é o período em que as plantas estão mais susceptíveis a doenças como essas, doenças fúngicas. As doenças fúngicas que atacam da base para a folha são as mais agressivas. Então aquelas que atacam na folha somente não matam as orquídeas, mas aquelas que atacam da raiz, do substrato para a raiz, para o bulbo, o rizoma ali e depois folha, essas sim são muito agressivas e vocês devem tomar muito cuidado. Devem fazer tratamentos para evitar esse tipo de problema. E se vocês não conseguem fungicidas bons, fungicidas sistêmicos para fazer a prevenção, eu sugiro que vocês cuidem, como eu falei, do arejamento, cuidem do substrato, não deixem substrato velho no seu orquidário. Quando fizerem cortes nas suas plantas, sempre faça o selamento. Aqui foi o que aconteceu, gente. Eram duas plantas de cortes traseiros. Então eram cortes traseiros de duas plantas que eu tenho aqui no meu orquidário. Eu tinha feito o replante, só que acabou que deu fungo. Não teve, né? E o substrato era novo, um substrato bom, mas por algum motivo elas acabaram pegando fungo. E aí eu vi isso daqui lá no orquidário, logicamente tirei os vasos do orquidário, já tirei o substrato, eliminei o vaso, eliminei o substrato. A bancada eu ainda não fiz a limpeza, agora à noite eu vou aplicar fungicida em todas as minhas plantas, fazer uma limpeza geral no ambiente onde elas estavam, porque se a doença continuar lá, o fungo continuar lá, ele vai atacar outras plantas, tá? Então a sua planta ficou doente, o que você deve fazer? Tá aqui a planta, vamos imaginar aqui, ela teve a parte da frente aqui, ó, contaminada. Primeira coisa, retira do vaso, pegou os dois bulbos aqui, o que você vai fazer? Cortar a parte afetada mais uma parte sã. Então esse bulbo estava bom, você elimina ele também, tá? O corte você não vai fazer eliminando só a parte boa,
só eliminando a parte doente. Você elimina uma parte boa da planta para garantir o sucesso no tratamento. Foi o que eu fiz aqui, ó. Sobrou quase nada dessa planta, desse corte traseiro. E aqui também sobrou quase nada dessa planta. São plantas que possivelmente, se eu conseguir salvar, vão ter que ir para UTI. Por quê? Exatamente porque não possuem mais gemas de brotação. São plantas que não vão brotar se eu não fizer uma UTI para elas. Mas antes eu tenho que fazer um tratamento. Então eu eliminei a parte afetada. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar essas plantas em um balde de água submersa. Elas vão ficar submersas numa mistura de água e cloro. Aqui tem 10 litros de água. Agora eu vou adicionar para cada 10 litros de água aproximadamente 50 ml de cloro. Se tiver muito afetada a planta, você pode adicionar até 100 ml, tá? Às vezes não compensa. Às vezes não compensa realmente você salvar a planta. Acho que vai faltar cloro aqui. Não, vai dar. Vai dar na estica. Então a gente vai basicamente cozinhar a planta aqui dentro, né? O cloro, ele é fungicida e bactericida. Então a gente vai aqui mergulhar as plantas e vamos adicionar o cloro. 50 ml por litro. Aqui faltou um pouquinho, né? Como vocês viram, mas é em torno de 50 ml por litro. Essa quantidade é suficiente para eliminar fungos e bactérias, né, que tenham sobrado ou esporos que tenham sobrados. Mas a gente tem que fazer um tratamento. Então a gente vai deixar 24 horas aqui. Depois de 24 horas a gente tira. Eu coloco no varal elas penduradinhas assim, né, de ponta cabeça. Deixo elas penduradinhas assim. Deixo 2 dias e repito a operação, tá? Na mesma água. Fernando, mas daí a mesma água não está contaminada, gente? Se o cloro não conseguir eliminar o fungo aqui, então não vai ter... O cloro derrete o fungo. O que tiver de fungo, né, vai derreter. Pode colocar mais de uma planta no mesmo tratamento? Pode, gente. Não vai passar. Não vai passar porque nessa quantidade de cloro, o cloro simplesmente derrete quase a planta, tá? Então ela vai ficar 24 horas, depois 2 dias de descanso, mais 24 horas, mais 2 dias de descanso, mais 24 horas e depois eu retiro e deixo elas mais 24 horas e faço o replante. O replante não pode ser mais em substrato, tem que ser em tronquinho, tá? Você não pode replantar ela em substrato. Se você plantar ela em substrato, a tendência é que volte o problema na sua orquídea. Não sei porquê, né? Eu acho que o fungo fica incubado, alguns esporos ficam incubados e aí com o tempo eles se manifestam. Mas você deve, então, fazer o que eu disse. Tirou, neste caso aqui elas vão para UTI, que elas não têm gema, tá? Depois da UTI, assim que elas brotarem, elas vão para a madeira, vão para o tronquinho, tá bom? E essa parte afetada aqui, ó, isso aqui eu tenho que eliminar. Tem que eliminar totalmente. Queimar vaso, queimar o resto da planta afetada. Ah, mas sobrou um pedacinho aqui, ó. Um pedacinho tá bom. Vou cuidar dele? Não, vou eliminar, porque isso aqui vai me dar dor de cabeça depois no futuro. Então eu jogo fora, queimo. E aí eu faço o controle, fazendo a prevenção nas demais orquídeas utilizando um fungicida bactericida, tá bom? Existem aí algumas marcas que são excelentes para a gente fazer o controle. E aí vocês procuram com o engenheiro agrônomo de vocês, em alguns orquidários especialistas, que eles vão estar fornecendo, tá certo? Então eu espero que tenham ajudado, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!